Então, minhas senhoras, meus senhores, boa noite. É uma honra recebê-los nesta live, cujo tema trata da descriminalização da cannabis, o custo humano, econômico e o risco país. Meu nome é José Augusto, vou estar aqui como host, como anfitrião. Eu sou especialista em política, gestão e estratégia social. Reitero o convite para adentrarmos em mais uma jornada do conhecimento. Quero deixar claro que não há qualquer interesse político partidário nesta live. E para a gente dar início à compreensão sobre o tema, um fato que aconteceu nesses últimos tempos marca o nosso início, né? O princípio da nossa live aqui, que é o seguinte: o STF, nesse ano de 2024, arregimentou maioria para decidir que o porte para uso de até 40 gramas ou 6 plantas de cannabis fêmea se constitui em ato ilícito, portanto, não sendo mais considerado crime. Segundo o excelentíssimo ministro Barroso, o STF desincentiva o uso de drogas ilícitas. E, além disso, precisa, abre aspas, enfrentar o problema e minimizar as consequências para a sociedade. Só para a gente fazer um histórico, para compreender um pouquinho de onde vem essa história toda, em 1976, existia uma lei que considerava o usuário como criminoso. Depois, em 2006, a lei de drogas diferenciava a punição para usuário e traficante. Portanto, não estipulava a quantidade permitida. É, Diante dessa liberação, dessa descriminalização que o STF procedeu, houve um movimento de resposta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliaram que o STF não deveria julgar o caso, mas isso já aconteceu. O ministro Barroso, do STF, rebateu, afirmando que o STF não pode se frustrar a discussão, pois pessoas presas chegam com habeas corpus e, diante disso, o STF precisa regular a questão. Esse foi o parecer que o ministro Barroso deu aos jornalistas. No Congresso, está tramitando a emenda à Constituição, que já foi aprovada pelo Senado. Está sendo discutida a proposta na Câmara dos Deputados com o intuito de tornar o porte de qualquer droga ilícita como crime. Ou seja, está valendo o STF, a decisão do STF, mas tem um movimento do parlamento contrário. Minhas senhoras, meus senhores, todo o poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos, no caso, os parlamentares. Isso diz a Constituição da República Federativa do Brasil. Dito isto, para começar a nossa noite, nossa live, quero me utilizar de uma fala anterior ao atual momento, onde o ex-ministro Ciro Gomes, no programa Roda Viva, colocou a seguinte expressão: o Brasil é um país conservador. Palavras do ex-ministro Ciro Gomes. O Brasil é um país conservador, de maioria católica e pentecostal, e implantar uma medida dessa natureza de cima para baixo seria, abre aspas, despotismo esclarecido. Por outro lado, há pouco tempo, o Papa Francisco, em dois momentos na Praça de São Pedro, expressou as seguintes posições. A primeira: é um dever moral acabar com a produção e o tráfico dessas substâncias perigosas. Em um segundo momento, ele, classificando os traficantes, chamou-os de, abre aspas, mercadores da morte. Em contraposição ao Papa, várias personalidades,
mais uma delas, o atual ministro dos Direitos Humanos, seu Silvio Almeida, em entrevista à BBC News, em março do ano passado, afirmou, abre aspas, sou a favor da descriminalização das drogas, fecha aspas. Então, nós temos, nesse cenário, algumas pessoas que têm um foro importante na sociedade, defendendo veementemente a descriminalização das drogas, parte da população usuária e também um outro segmento da população, inclusive a igreja e demais setores conservadores, se posicionando contra isso. Há pouco tempo conversava com Dalva, que vai ser uma das nossas expositoras, e ela dizia, independentemente das discordâncias, o STF descriminalizou e isso é um fato, certo? Então, nós temos de lidar com essa circunstância. Então, quais seriam os argumentos a favor, os principais argumentos a favor? Descriminalizar para acabar com a guerra do tráfico. Os países que aderiram à descriminalização não aumentaram o consumo. A descriminalização diminui o suposto, abre aspas, efeito do racismo estrutural, fecha aspas. É dado, abre aspas, ao uso recreativo. No caso, citando o consumo da cannabis. E também, eu usei e nunca tive problemas. O senso comum. Os argumentos contra a descriminalização também tem vários, mas nós podemos elencar aqui o aumento do custo do Brasil, haverá aumento do consumo, incentivo ao tráfico livre, com ampla distribuição de no máximo 40 gramas, introdução de outras drogas ilícitas dentro do cigarro, mistura da substância da cannabis em pirulitos, chocolates, etc., pondo em risco crianças. Já se vê nos Estados Unidos, no Canadá, esse tipo de situação. E o cometimento de outros crimes para viabilizar o vício. Portanto, a pessoa pode fazer um latrocínio para conseguir dinheiro para comprar droga. Pode fazer um assalto para comprar droga. Então, com o cenário relativamente desenhado, quero apresentar nossas expositoras da noite. Ao meu lado aqui, em Terras Baianas, tem a psicóloga Viviane Quênia. Em São Paulo, a executiva líder de negócios Dalva Mello, com uma vasta experiência dentro da indústria desde 1985. Então, ela tem uma expertise muito grande dentro do segmento que é um dos pilares do PIB nacional, né? O construtor do PIB nacional, que é a indústria. Então, ela sabe, como poucos, os efeitos de uma situação dessa dentro da economia, dentro dos mercados e dentro do setor fabril, dentro nas relações de trabalho. Então, encerrada essa exposição, poderemos interagir em debate ou responder nas perguntas feitas no chat. Então, eu peço às senhoras e senhores que aguardem um pouquinho, deixem as nossas expositoras se colocarem. Quem quiser usar o chat para já deixar algumas perguntas, algumas questões para ao final a gente tentar responder ou debater, já vai escrevendo aí, ok? Então, Viviane, com sua permissão, vou dar a palavra para Dalva, já iniciando fazendo algumas perguntinhas de bolso, Dalva. Pois E não. diante desse cenário que a gente expôs aqui no começo, existe, pelo menos eu percebi, um conflito em potencial ou real entre os poderes da nação. Você visualiza esse conflito? Você percebe que isso é algo que pode ser ruim para o equilíbrio do nosso país? Explore um pouco sobre sua ótica essa possibilidade de um conflito entre os poderes.
Muito obrigada. Boa noite a todos. José Augusto, eu vejo sim, eu vejo um avanço do nosso judiciário no legislativo, legislando, porque os eleitos pelo povo que deveriam tomar as atitudes de legislar e o judiciário deveria simplesmente acompanhar se aquilo está sendo praticado ou não. Eu entendo que esse é um caso bastante polêmico, vou até fazer uma pequena comparação, que seria a questão do aborto, que também é muito polêmico, não é? Mas a questão é que, no meu ponto de vista, não deveria ter sido determinado pelo judiciário. Também tenho muitas dúvidas em questão a quantidade determinada, porque, embora eu não seja usuário, nunca tenha usado maconha, nada, tenho vários colegas, amigos que já foram usuários, e conseguimos saber que 40 gramas é o suficiente para até 80 cigarros, cigarrinhos pequenos, até 80. Ou seja, isso, do meu ponto de vista, não pode ser considerado como um consumo eventual de uma pessoa que saia com 40 gramas na rua, né? Além do mais, a gente tem que considerar que essa pessoa pode sair várias vezes com a mesma quantidade. E se a gente estiver falando num grupo grande de pessoas, esse é um negócio bilionário. É um negócio bilionário e muito me preocupa na questão de a gente estar num país em que nós temos uma educação extremamente pobre, né? E essa educação pobre faz com que as pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, partam para trabalhos ou ocupações que não necessitem, assim, grandes responsabilidades, estudos, desenvolvimento próprio, né, pessoal. E, no fim, quem sofre é a indústria, é o serviço, é o comércio. Porque hoje, por exemplo, com todos os mercados que eu falo, nós na empresa temos contato com todos os mercados: mineração, óleo, gás, química, petroquímica, açúcar e álcool, fabricantes de equipamento, engenharias, e a reclamação é geral. Temos falta de mão de obra qualificada. Temos falta de mão de obra qualificada, e o que eu enxergo ainda mais, por exemplo, você pega, às vezes, uma reportagem, você vê lá 20% dos alunos não sabem somar 50 centavos com 50 centavos, não conseguem identificar uma hora, a hora que é no ponteiro do relógio, não sabe identificar um retângulo em meio a figuras geométricas. Nós temos uma deficiência grande. No meu ponto de vista, a inclusão, ela vem de um estudo de melhor qualidade. Essa seria a ordem correta das coisas. Mas eu fui bastante além da sua pergunta. Sim, não tem A resposta problema. é sim, eu entendo que foi um avanço sobre o legislativo. É isso que eu entendo, e também não concordo com a quantidade E especificada. na sua ótica, ainda dentro desse tema, você acha que é possível um movimento de barrar essa decisão do STF através dessa emenda à Constituição, por conta do Senado e da Câmara? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Não gostaria muito de entrar na questão política, porém, eu também tenho uma percepção de um Senado hoje muito calado, que não está tomando as devidas reações a casos bastante complexos, né? E está preferindo se abster. Então, a verdade é que hoje nós temos uma situação que a cannabis até 40 gramas está descriminalizada. Então, isso existe. E qual é a consequência, no meu ponto de vista, disso? É um negócio que não segue regras. Não seguindo regras e não tendo obrigações, é o negócio que mais cresce, porque, na verdade, você está, de certa forma, facilitando um negócio considerado ilícito, informal. E com isso, você vai ter um crescimento muito grande desse negócio, bilionário, e com muito dinheiro disponível. Porque vamos comparar, só a título de
conhecimento para vocês. Vamos comparar com uma indústria. Hoje, uma indústria, nós temos pagamento de ICMS, ICMS substitutivo, ICMS de FAO. São cálculos dificílimos de serem feitos dentro da indústria. Outro dia eu fiz uma demonstração do tempo que a gente demora para calcular uma nota fiscal. Tudo feito no site do governo. Foram quase 2 horas de demonstração. É muito tempo. Aí nós temos o PIS/COFINS, 9,25%. Nós temos um fundo de garantia de 8% sobre o valor do salário do funcionário. Nós temos 13º, nós temos férias. Nós temos as licenças, tanto de saúde como de licença gestante. Nós temos o INSS de 20% sobre o salário do funcionário. Nós temos o IPI. Então, se você for considerar, hoje uma indústria, e eu não estou falando de uma indústria que traz algum malefício para a saúde, como é considerado o tabaco e como é considerado, por exemplo, o álcool, que paga muito mais imposto. Então, uma indústria mediana aí, a gente estaria mais ou menos em 30%, 40% de impostos. Uma indústria de produtos prejudiciais à saúde chega a 70%, 80% de impostos. E o que esta indústria bilionária está pagando hoje de impostos para ter uma contrapartida ao malefício que traz à sociedade? Então não seria nenhuma evasão de recursos, seria uma não apropriação de recurso, porque está havendo uma atividade Exatamente. econômica ilegal. Exatamente, ou seja, nós temos hoje um PCC, vamos citar, que eu gosto muito de acompanhar essa questão de criminalidade, inclusive acompanho também o promotor Lincoln Gaquia, que é da região ali de Presidente Prudente, que coincidentemente é minha região, que há 18 anos ele se dedica à investigação de PCC. E a última reportagem que ele fez, deu uma entrevista na Jovem Pan, inclusive ele disse que ele, no ponto de vista certamente não vai diminuir a população carcerária, essa descriminalização da maconha, e ele acredita que vai ter um aumento de violência, justamente pelo que você falou, porque, evidentemente, para conseguir dinheiro para o vício, que uma droga vem aliada à outra. A gente, no fim, não, acaba não falando só da maconha. A gente acaba falando de uma série de drogas que existem aí no caminho. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que não têm, digamos assim, as oportunidades que nós temos. Primeiro, por uma educação deficitária. Segundo, por uma falta de oportunidades na região que se encontra. Terceiro, que hoje em dia eu vejo uma grande diferença de quando eu era jovem, por exemplo. A gente não era bombardeado de noite por consumismo. Você, se quisesse comprar um sapato, só tinha um modelo. Não existia roupa pronta. Você comprava o tecido e mandava fazer, ou você fazia a sua roupa. Hoje o ser humano é bombardeado todo o tempo com oportunidades de gastar, de gastar, de gastar, de gastar. Então, isso também faz com que o jovem, evidentemente, queira ter o dinheiro para poder gastar. E esse, gente, é um dinheiro fácil, porque, evidentemente, vamos dizer, organizações que traficam e que vendem esses produtos, essas drogas, eles não têm obrigação alguma, eles não têm que seguir nada, eles não têm uma qualidade de produto, eles não precisam tirar ISO, eles não têm licença da Anvisa. Ninguém controla absolutamente nada. Se eles quiserem misturar qualquer outra substância no que eles estão vendendo, quem vai falar que aquele produto não está sendo vendido dentro da característica que precisava? Não existe regra, não existe. Então isso a gente pode falar que impacta sobremaneira o custo do Brasil, né? Impacta totalmente, impacta porque eu vejo uma dificuldade muito grande da gente conseguir levar esse jovem, né, para ter um caminho mais correto que venha cooperar mais com a sociedade, que seria um estudo de melhor qualidade, um trabalho, uma especialização. Quem vai querer cumprir 8 horas trabalhando dentro de uma companhia, com 30 dias de férias por ano, sendo que pode, de repente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, carregar para. Não precisa nem ter vocabulário para fazer o negócio do tráfico, não precisa. Dalva, É você mano, falou, brother, acabou. perdão, Bel, você falou Sim. da questão
de vocabulário, etc. E nos traz a ideia aí do impacto na educação, né? Essas pessoas, de uma Sim. certa forma, por conta do uso e alguns estudos científicos colocam que o uso frequente dessa droga leva a pessoa à perda de neurônios e, em alguns casos, até demência. Imagine essas pessoas para aprender na educação formal aquele conteúdo básico necessário para a vida, né? Para o mercado de trabalho. Como é que você vê isso? Eu vejo tanto de uma forma como da outra. Eu acho que as duas coisas acontecem. Eu acho que, vamos dizer, o vício vem também por uma deficiência de educação, e a deficiência de educação também pode vir do vício. Eu vejo das duas formas, né? Porque, em primeiro lugar, como a gente não tem uma educação básica boa para as pessoas, em geral, eu estou dizendo, isso daí já leva a pessoa a procurar caminhos mais fáceis de conseguir o dinheiro. E é o que a gente está vendo com o aumento de criminalidade, aumento de tráfico. Por exemplo, se você olhar o PCC ele foi fundado em 1990, ou seja, ele tem 34 anos. Em 34 anos ele tem um poder que hoje ele é dono de negócios lícitos, inclusive. Ele já entrou nos negócios lícitos. Já entrou nas empresas de transportes de São Paulo, dono de hospital, dono de empresas, entendem? Então, mas isso, a cúpula, não, vamos dizer, os soldados que estão abaixo, que continuam sendo basicamente miseráveis. No meu ponto de vista, o que o Brasil tem que fazer é justamente fortalecer a base de tudo, que é o ensino. E muito me surpreende que, por exemplo, a gente vem com uma ideia de escola cívica, que é uma opção, provavelmente melhor do que hoje é oferecido, e simplesmente é bloqueado, sendo que é uma opção, não é uma obrigatoriedade. Então, esse tipo de situação me deixa muito chocada. O mínimo que eu esperaria seria você ter as opções e você escolhe o que você quer para o seu filho. Eu quero colocar aqui porque eu acho que o ensino é melhor, eu quero colocar ali porque eu não quero que seja uma escola cívica, mas oferecer a oportunidade da alternativa. Sendo que hoje o que está acontecendo é justamente o inverso. Vamos nivelar todo mundo no nada, no mínimo. Me fala um pouquinho, uma coisa puxa a outra, Dalva. E, de uma certa forma, essas pessoas jovens ainda, em breve vão estar participando da população economicamente ativa, né, do mercado de trabalho, ou já estão no mercado de trabalho, iniciando suas carreiras, mas pelo uso e abuso daquela substância, essas pessoas, diante dessa também provável falta de opção por escolas melhores, né? Você já tem um impacto de uma educação de uma qualidade duvidosa e essas pessoas fazendo uso dessas psicoativos podem estar impactando no mercado de trabalho dentro das empresas, no sentido de ausências, no sentido de dificuldade de aprendizado de qualquer procedimental técnico, coisas do gênero, e numa situação mais grave, demissões, e do ponto de vista do custo, né, da sociedade, nós teríamos ainda aqueles que vão mantê-los, talvez ad eterno, né? Com as aposentadorias aí, né? Por invalidez ou por qualquer coisa, aí sei lá o que é que pode acontecer. O que é que você acha disso? Eu acho que isso é muito. Eu, inclusive, sempre falo para todos os trabalhadores formais, né? Os trabalhadores formais são os que sustentam os informais. Porque se você observar, vamos pegar mesmo esse mercado do tráfico. Não existe um emprego formal. Então, para o governo, eles são desempregados. Sendo desempregados, provavelmente recebem Bolsa Família. Quem paga Bolsa Família? É o governo? Não, é o nosso dinheiro.
que vai para o governo e é repassado. Não contentes com isso, eles ainda têm a desvantagem de conseguir convencer muitos dos nossos jovens que poderiam ser valiosos profissionais a entrar para o mundo do crime, por várias portas. É o dinheiro fácil, é o vício, festas que são promovidas, que é um outro item citado por esse mesmo promotor. Ele cita o ensino, ele cita o ensino de muito baixa qualidade, ele cita a falta de opção de recreação dos jovens e a falta de opção de oportunidade de trabalho. Então, isso daí traz uma situação gravíssima, mesmo porque hoje, se a gente for considerar o assistencialismo do governo, que eu considero também negativo, falando na questão de empregabilidade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer trabalhar, porque ela vai ter que fazer uma carreira. As pessoas têm que fazer uma carreira. E essa carreira significa você começar com um salário baixo. Mas o assistencialismo pode ser perpétuo. Não existe um limite. O salário-desemprego tem um limite, mas o assistencialismo não tem. Então, muitos deles preferem ficar encostados naquilo e simplesmente nem entrarem para o mercado de trabalho. Por que que eu vou trabalhar tendo que cumprir o horário, me especializar, fazer curso, e levando ainda em consideração que tudo isso é difícil para ele? Não é fácil, porque às vezes você fala com uma pessoa, como nós, por exemplo, fácil, a coisa é difícil de fazer, mas a gente vai e faz de uma forma fácil, porque a cabeça da gente já está adaptada e treinada para resolver grandes problemas, para montar excelentes estratégias com muita facilidade. Mas essas pessoas não têm essa facilidade, porque já foram criadas de uma forma e que não foi possível construir isso mentalmente, não é? Então, esses dias eu assisti uma entrevista muito interessante, pena que eu não consegui pegar o nome da pessoa que falava. E ele falou o seguinte: quando você limita o ensino de uma pessoa, você está tornando aquela pessoa um análogo da escravidão. Porque aquela pessoa, muitas vezes, ela nem sabe formular na cabeça dela quem ela é, o que ela quer. Porque lhe falta ferramentas para fazer isso. Lhe falta. Porque não foi passado para ela. Imagina, se aqui a gente está falando de pessoas que não conseguem somar duas moedas de 50 centavos, vocês já imaginaram o impacto disso no custo Brasil, no mercado de trabalho, na indústria brasileira, no serviço brasileiro, na questão do comércio e todos os mercados que a gente, os negócios que a gente trabalha, é muito difícil isso para nós. Então, eu sou da seguinte opinião: eu não sou a favor das drogas, não sou, né? Podem me chamar de careta, o que for, não sou. Porém, tampouco sou a favor da descriminalização pura e simplesmente. Se não tiver como retroceder, tem que legalizar. E tem que pôr essas indústrias, esse negócio, no mesmo nível de exigência das indústrias em geral. De uma indústria de tabaco, de uma indústria de álcool, de bebidas alcoólicas, né? Com todas as exigências, todas as obrigações, gente, que cada vez são maiores, mais exigência. Hoje nós temos um e-social, onde todos os funcionários estão ali, você tem que ter posição, salário, não pode pagar menos para um do que para o outro, tem que ser, sabe, salário homogêneo, você tem que ter a característica do trabalho que faz, não pode sair disso, se tira férias tem que estar lá, se recebe o 13º tem que estar lá, se teve um problema de saúde tem que estar lá. Nós temos N licenças para serem tiradas para você poder manter uma companhia. Vou só dar um exemplo muito simples. Nós estamos em processo de licença, término de licença para construir 1.000 metros quadrados de escritório. Escritório em dois pisos. Ou seja, 500 metros quadrados e 500 metros quadrados. Nós estamos tendo que tirar uma licença de impacto ambiental. Desculpa, impacto ambiental, não, impacto de vizinhança. Impacto de vizinhança. Por quê?
quantas pessoas a mais você vai empregar, mas isso vai interferir no trânsito de Paulínia, mas isso vai interferir no uso da saúde pública de Paulínia. Nós pagamos assistência médica privada para todos os nossos funcionários. Nós vamos tirar a carga do governo. Entendeu? Agora, esse negócio sendo descriminalizado, porém, sem uma formalização, ele só tende a crescer, roubar, de certa forma, os nossos futuros cooperadores e empobrecer cada vez mais o jovem brasileiro. Interessante o que você está falando. Qual é a cooperação com a sociedade que uma ação como essa traz? Qual é? Aonde que está a contrapartida? Interessante. Você vai falar, mas a ideia é diminuir a população carcerária. Conflitante, muitos dizem que não vai diminuir, tá? Suponha que diminua. E o custo? Quem vai pagar? Somos nós. Nós é que vamos pagar. Nós que vamos pagar o assistencialismo, porque esses caras vão continuar como desempregados, a questão médica, porque esse negócio não é obrigado a pagar assistência médica para esse pessoal, enquanto as empresas são obrigadas, a questão vamos dizer, da deficiência alimentar, por exemplo, a empresa ela é obrigada a fornecer almoço, né, de boa qualidade, tem nutricionista, tem tudo, então pagar o valor equivalente para que possa comer decentemente fora, não existe nada, nenhuma exigência. E o interessante é que, dentro das exigências que você colocou, né, a depender do porte da empresa e de como ela se coloca nos mercados, ela tem exigência ambiental muito grande, né? Então, Em hoje todos você os está sob sentidos. o holofote do ESG, o guarda-chuva do ESG. E quando você fala em meio ambiente, para qualquer um dos stakeholders da empresa, né, do público de interesse dessa empresa, está de olho na parte que lhe cabe do latifúndio, então, para poder prejudicar a empresa daqui para ali. E essas pessoas Exatamente. que estão numa atividade econômica do ilícito, se for medir os gases de efeito estufa de cada cigarro é, é, acendido, se for medir os efeitos ambientais de saúde, né? Isso está completamente fora. Eles não são cobrados nesse aspecto. A empresa é cobrada, a formal é cobrada. Olha, eu tenho uma listinha aqui, vou ler só para vocês terem uma ideia das obrigações, porque além das obrigações de saúde, nós temos obrigações de segurança nas empresas. Temos que fornecer EPI, não basta fornecer EPI, que são os equipamentos de proteção. Se o cara não estiver usando, você tem que comprovar que entregou e que orientou, porque senão a culpa é sua dele não estar usando. Tem que adaptar todo o maquinário para condições seguras, que é a NR12. Tem que realizar exames admissionais, os periódicos, mudança de função e demissional. Tem que elaborar os laudos de medicina, que é PCMSO, gerenciamento de risco, que é o PGR, ergonômico, que é o AE, laudo técnico de condição de trabalho, que é LTCAT. Tem que manter uma comissão de CIP, brigada de incêndio, ativas e treinadas. Realizar ações em combate a assédio sexual e moral. Manter treinamentos periódicos sobre as NRs, realizar periodicamente diálogos de saúde e segurança, manter extintores hidrantes dentro das especificações e validades, realizar palestras e treinamentos sobre doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo e uso de álcool e drogas. Tem que fazer treinamento de direção defensiva para quem trabalha externo todos os anos. Manter registro de todas as ações. Tem o e-social que eu já comentei. E ainda corresponder às novas solicitações do governo. Ou seja, isso daqui é uma pequena amostra das obrigações em termos de, de saúde e de segurança de trabalho de uma empresa. E vamos dizer que essa empresa que eu trabalho, ela não oferece risco, ela não é uma empresa química, não é uma mineradora. Agora, vocês imaginam para uma empresa deste mercado como não é a questão de exigência, né? Ou mesmo uma empresa que trabalha com produtos alimentícios ou tabaco, que seria o caso da
nós estamos falando da cannabis recreativa, não estamos falando da medicinal, correto? Perfeito. Então, é totalmente injusta a situação, totalmente injusta. Recolhimento de imposto, zero. Obrigações, zero. Trabalho, zero. Respeito à saúde, zero. Segurança, zero. Cadê a contrapartida de uma cooperação com a sociedade no desenvolvimento? Existe, não existe. E aí a importância dessa live, Dalva, para mostrar para a sociedade a sua importância na cobrança dos entes do Estado, né, dessa responsabilidade com relação a essa legislação. Essa legislação que, já que, como você colocou, se descriminaliza, então se insira dentro do rito de uma Conforme. organização empresarial e Exata. todas as suas Lembrando ainda, direitos e José Augusto, responsabilidades. exatamente, lembrando ainda que existem lacunas enormes de estudos científicos comprovando os malefícios da cannabis como cigarro, como fumo, não é? Porque, por exemplo, qual que é o reflexo na saúde de uma mulher grávida? Não existe. E isso eu já busquei várias vezes na internet, inclusive fora do Brasil, para poder ter um pouco mais de base para a gente conversar aqui. Não existe. Muitos estudos não foram feitos ainda. Qual que é o reflexo numa criança que está próxima, crianças pequenas, a mulher grávida que fuma, são N as situações em que pessoas de idade, que também estão ali como terceiros, que você não sabe como é que vão ser, como que vai refletir isso na saúde das pessoas. E quem vai pagar a conta? Nós. Nós. Porque essa conta vai vir para nós. Com os nossos impostos, quem vai pagar somos nós. Bom, eu vou dar oportunidade agora, já que a gente avançou aqui em vários temas, e dar os parabéns, né? Porque eu acho que com essa clarividência que Dalva trouxe para a temática, para a nossa discussão, para a sociedade, acredito que houve um maior conhecimento, um cabedal foi ampliado aí, né, da percepção sobre a importância desse tema, tanto dos pontos de vista positivos, no sentido de uma legalização e de que ela entre, né, no rito das organizações empresariais, que ela contribua com o PIB nacional, com a economia, que ela arque com as responsabilidades sobre os seus funcionários, toda a sua cadeia de valor, não é verdade? Portanto, acho que a discussão em alto nível, eu acho que as pessoas devem estar gostando bastante aqui, Dalva. Eu quero introduzir Viviane e depois a gente vai voltar para fazer um bate-papo aqui entre as partes. Você queria acrescentar mais alguma Obrigada. coisa, Dalva? Eu só queria lembrar um detalhe importante quando a gente fala de impostos, né? Porque talvez as pessoas pensem que os impostos são pagos sobre o lucro da companhia. Existe um imposto pago sobre o lucro, mas todos esses impostos que eu falo, ICMS, PiscoFins, IPI, ele é sobre o bruto. Então você imagina que, independente de tudo que uma companhia tem que fazer, de investimento, em instalações, de pagamentos de cursos, de novos equipamentos para a companhia, pesquisa, etc., 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 do faturado, esses impostos saem. Se você fatura US$ 1 milhão e teu imposto é 40%, são US$ 400 mil que já vão. Você tem que se virar com os 600 mil que sobra para você pagar tudo o que você precisa pagar dentro da sua companhia. Então, isso é extremamente pesado. E hoje, o tráfico está livre disso. Está livre, inclusive importando e exportando.
Porque muito da droga que vem para o Brasil vem de passagem. Todo mundo sabe que Venezuela, por exemplo, é uma grande passagem de droga para o Brasil. É Colômbia, Venezuela, Brasil, e daqui para Porto, e de Porto vai para a Europa, vai para Estados Unidos, né, quando não é consumido aqui. Ou seja, nós, além de tudo, exportamos a droga. Talvez não exportemos cannabis, que é barata, mas outras drogas que vêm no mesmo cartel, entenderam? Isso é muito prejudicial e acaba prejudicando muito mais gente do que a nossa própria população. A gente tem visto como os Estados Unidos estão em relação ao uso de drogas em cidades aí como Chicago e outras, né? São Francisco. Está muito difícil, muito pesado para a sociedade. É isso que Muito você obrigada, viu? traz, Dalva, traz no bojo aí dessa reflexão última a ideia de que nós estamos trabalhando com um sistema ilícito multivariado. Porque, na realidade, quando a gente está falando do tráfico de drogas, a gente não está analisando apenas essa perspectiva, porque ele, junto com a droga, vem a arma, vem o armamento Vem, pesado, certamente. vem o tráfico de mulheres, tráfico de órgãos, uma série de ilícitos que estão fora do olhar jurisdicional, né, das cobranças e fiscalizações dentro do arcabouço do direito, né? Então, é necessário, de fato, a gente ter uma responsabilidade maior quando a gente toma decisões dessa natureza que vão impactar a sociedade como um todo. Mas vamos E lá, dominam vamos... regiões, né, É o José quê, Augusto? Dalva? Só complementando, Sim, dominam regiões. Porque, por exemplo, durante a pandemia toda, nosso mesmo judiciário proibiu a entrada da polícia nas comunidades e uhum. como que deixou aquilo lá como uma zona Isso, intocável para qualquer tipo de negócio, porque ali a gente não sabe que negócio que estava, se era só droga, arma, tráfico de qualquer outra coisa. Isso é muito prejudicial para a sociedade como um todo, e principalmente para as populações que estão ali frágeis e que frágeis. são, acabam sendo vítimas, porque no meio disso tudo tem gente muito boa, tem gente trabalhadora, tem gente inteligente que quer se dedicar a um trabalho formal lícito, e ficam todos prejudicados. Isso para a nossa sociedade é péssimo, é péssimo. Particularmente, eu acho que essas atitudes prejudicam muito a nossa sociedade e, inclusive, a imagem do nosso país. É um país belíssimo, riquíssimo e que não sabe aproveitar a riqueza que tem em prol da população. Basicamente é isso. Muito obrigada, viu? Sensacional, mas gente, aguarde um momento, porque Dalva não vai embora não. Só vai entrar agora a Viviane trazendo outro aspecto importante relacionado ao tema. Viviane é mestre em desenvolvimento e gestão social, é psicóloga, consultora em desenvolvimento humano e organizacional. Ela vai abordar os impactos negativos do uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, Viviane, seja bem-vinda, certo? Para a gente começar, eu queria que você abordasse um pouco. Lógico que a gente não vai ter a noite toda aqui para ouvir sua experiência, mas fala para a gente sobre a dependência física e emocional. Pronto, quero dar boa noite a todos, né? Dizer que é muito bom de debater esse tema. A gente precisa cada vez mais ter rodas de conversa, né? Que ampliem a nossa tomada de consciência. Como o José Augusto falou, eu sou psicóloga e trabalho desde 2016 acompanhando, né, pessoas em estado de recuperação da dependência química e o drama que é vivido por essas famílias, né? Então, a gente precisa entender que o que Dalva trouxe, né, é muito importante entender esse contexto, né, socioeconômico. E aí eu venho trazer um pouco dessa experiência, desse contexto familiar e individual, né? Então, atualmente, isso são dados ainda de 2021, ou seja, provavelmente esse número já aumentou bastante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos no Brasil cerca de 12 milhões de pessoas em estado de dependência química, né? Sendo que a gente sempre precisa entender que esse número ele nunca vem sozinho, ele vem associado com
essa participação indireta que é a família. Então, dentro desse bojo, é cerca de 30 milhões de pessoas que são afetadas pela dependência química, né? Então, a gente está falando em termos de uma participação direta de cerca de 6% da população brasileira, ela já estava em 2021 no estado, né, de dependência química. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, a gente está falando, então, de uma população, maioria homem, e aí tem um dado também relevante, né? Cada vez mais os nossos homens, né? As pessoas do sexo masculino são afetadas por N variáveis que a gente deixa a sociedade transcorrer livremente na nossa sociedade, até homens, e que são poliusuários, ou seja, assim, o outro dado importante, deixar claro que, por ter esse caráter recreativo, a cannabis é porta de entrada para a dependência química. Então, quem usa, começa a usar a cannabis, né, a maconha, como recreação e continua nesse processo, insiste por esse caminho, a tendência, invariavelmente, é a dependência química. O que é a dependência química, né? Deixa claro o que é isso, não é simplesmente, vou fumar um cigarrinho, né? A dependência química, ela traz impactos severos em termos cognitivos, como bem Dalva trouxe, então a pessoa fica, cada vez mais, vai ficando impossibilitada, incapacitada de fazer, de ter uma cognição aprofundada sobre qualquer tema, ponto um. Segundo, a gente está falando também de uma pessoa que, por conta dessa sua incapacidade, né, de resolver os problemas, nosso dia a dia é resolver problemas familiares, pessoais, do trabalho, né? As pessoas em estado de dependência química, elas cada vez mais perdem essa capacidade de resolução de problemas, porque o organismo está dependente da substância para poder atuar, para poder entrar numa dinâmica, né? Então, assim, esse é o outro ponto. Terceiro ponto, né? Por conta disso, a pessoa vai cada vez mais buscando a substância, porque o organismo começa a necessitar dela para funcionar, e com isso ela vai perdendo a sua capacidade de racionalizar sobre aquilo que é melhor para ela ou não para a família. Então, assim, e com isso ela vai perdendo tudo aquilo que porventura um dia ela conquistou, né? Então, laços afetivos, o que a gente vê nas famílias que passam pelo drama da dependência química, os laços afetivos completamente desestruturados. E o que a gente vê na maioria dos casos é que apenas sobra uma pessoa que acompanha, né, e que fica ali no processo resiliente mesmo de buscar fazer com que aquela pessoa saia daquele processo. Então, laços, filhos, o pai principalmente é o que primeiro que sai do processo, fica apenas uma mulher que seja ou a mãe, ou a esposa, ou a tia, ou a avó, é uma pessoa que sobra, que fica ali ainda tentando fazer com que aquela pessoa seja resgatada, né? E outro dado interessante, essa pessoa só tende a sair desse processo depois de que, durante o determinado tempo, o prazer da droga fique aquém dos prejuízos que ela traz. Então, só depois que ele perde laços afetivos, condição material, condição de empregabilidade, condição de empresabilidade e perde completamente a sua dignidade, é que ele vai buscar alternativas para sair da dependência química, né? Então, entrevistando nessa época, eu elaborei um programa de desenvolvimento humano para pessoas em estado de recuperação da dependência química para uma comunidade terapêutica em Alexandria, em Brasília, e fiz, para elaborar esse programa, uma entrevista com 80 pessoas, incluindo dependentes, codependentes, que são os familiares, profissionais, voluntários, né? E todos, 100% dessas pessoas entrevistadas colocaram que precisaram chegar no fundo do poço para poder iniciar um processo de recuperação. O que é chegar no fundo do poço? Viviane, só um minutinho. Essas entrevistas foram feitas lá em Brasília apenas? Não, a gente fiz entrevista no estado da Bahia e em Brasília, né? Dois estados, entrevistando diversas pessoas, enfim, envolvidas com a temática. E aí o que eu queria colocar é que
Então, a pessoa chega no fundo do poço, ou seja, perde completamente a sua dignidade, a sua capacidade de, reconhecendo o seu potencial humano, fazer algo, né, em benefício de outro, da sociedade, né? Perde essa capacidade, né? Esse é um ponto. E de se valorizar De também se como indivíduo, valorizar, né? É uma implosão de si mesmo, né? é uma pessoa que está completamente em estado de desesperança da vida, ou seja, ou inicia um processo de recuperação, ou é acabar com a vida, simples assim, né? Então, a gente está falando dessas pessoas. E o drama vivido pelas essas famílias é muito intenso, né? Muito intenso. Então, se a gente for pensar que em 2021 nós já tínhamos 12 milhões de maioria jovens, maioria homens, em estado da dependência química, eu estou falando de uma horda, de um exército de zumbi de 12 milhões de pessoas em 2021. Estamos em 2024 e agora em 2024 com com a abertura para 80 cigarrinhos de maconha, né? Ou seja, nunca foi tão fácil entrar neste poço. É isso que está acontecendo. O outro dado interessante é que falar da dependência química não é só falar da questão da droga, como o José Augusto colocou e Dalva também trouxe, a gente está falando de uma temática que puxa outras. Dependência química está vinculado automaticamente à questão do crime, porque chega uma hora que já não se tem recursos pessoais para poder buscar a quantidade de psicoativo, né? A quantidade de droga suficiente para o sustento da dinâmica, né, do meu organismo, né? E com isso eu vou buscando alternativas. Que alternativas é o furto, o roubo, enfim, né? Então, a dependência química ela automaticamente está associada ao crime, ela automaticamente está associada à questão da violência, porque a pessoa perde a capacidade de raciocinar, de compreender aquilo que ela está fazendo, né? Das consequências daquilo que ela está fazendo, porque o que o organismo pede é a substância para poder funcionar, para poder, inclusive, olha que interessante, olha que círculo vicioso que a gente vai sustentando, né? Como perdi completamente os vínculos, como eu não tenho mais capacidade de empregabilidade, como eu não sou mais reconhecido como uma pessoa valiosa para a sociedade, a realidade cada vez mais, ao longo do tempo, vai ficando frustrante, Adverso. adversa, triste, e aí qual é o recurso? A droga, porque é ela que vai anestesiar a dor por um suposto prazer imediato, né? Então, é esse prazer imediato. E aí vai se cada vez mais adentrando, né, nesse poço até chegar lá no fundo, né? Um outro ponto, né? O fortalecimento desse ciclo de pobreza, que é o que bem Dalva trouxe, né? A pessoa cada vez mais vai ficando incapacitada de poder usar os recursos que ela tem internos para poder trabalhar como força de trabalho, né? E esse é um ponto. Uma outra coisa que eu queria colocar também, chamando a atenção, né, da maconha como essa porta de entrada, precisamos estar atento a isso, né? E ficar muito atento também a quem está ao nosso redor, porque como agora é lícito as 40 gramas, né? Quem é que está tendo acesso, né? Porque é o alerta que eu venho fazer aqui, né? Quando se inicia um processo desse e você vai se acostumando com aquele suposto prazer imediato, a saída é muito difícil, né? O processo de recuperação é um processo árduo. Então, o que é que eu coloquei aqui? É um processo árduo que geralmente a pessoa chega ao fundo do poço, perde tudo, inclusive a sua dignidade, para começar a pensar na possibilidade da recuperação. E aí a gente está falando de uma recuperação que, é claro, ela é possível, sim, ela é possível, mas requer da pessoa uma reconstrução, uma ressignificação total de quem ela é, porque ela não tem mais, simples assim,
a capacidade de responder como uma pessoa que não vivenciou a dependência química, ela não responde mais dessa forma, porque ela está com uma série de comprometimentos mesmo, psicológicos, emocionais. Então, é uma pessoa que, por exemplo, não tem uma capacidade de ser resiliente. As frustrações vão ocorrer, ela vai, obviamente, aumentando o seu limiar de frustração, que ainda é muito baixo em comparação, como o Ben Dalva trouxe, a nós, que já fomos preparados, formados, a nossa musculatura cerebral treinada para elaborar estratégias para sair, superar as adversidades. Eles não tiveram esse processo de preparação, né? E só para dar uma pimentinha, Viviane, nós estamos vivendo numa sociedade que prima pelo hedonismo pelas facilidades, entre aspas, que a zona de conforto pode dar. Em verdade, todos os processos de desenvolvimento humano, de desenvolvimento do trabalho, enfim, exigem esforço pessoal. Uhum, Viver exige esforço pessoal. uhum, E essas pessoas que entram dentro dessa dinâmica, elas compram para si uma ideia de que a vida é fácil, de que as coisas são fáceis e que eu posso ficar curtindo aqui, relaxando e que eu posso abstrair. Então, as músicas do momento são voltadas para isso. Algumas das plataformas de redes sociais só trabalham esse tipo de futilidade ou do ganho fácil. E aí é um prato cheio para o tráfico, é um prato cheio para a rede de prostituição, é um prato cheio para uma série de coisas, né? Você tem redes sociais hoje que a pessoa ganha dinheiro mostrando o corpo, só fazendo lives para mostrar o corpo. E há pouco tempo eu vi uma jovem que era jogadora de vôlei e que disse que já vai fechar R$ 1 milhão mostrando lá os vídeos dela, a pessoa paga. Então, a gente está vivendo a cultura do hedonismo e da vida fácil. E isso, de uma certa forma, é um elemento atrapalhador em todo esse processo de reconstrução do ser, sim. porque ele já não treinou e ainda está vivendo num mundo É. que não valoriza esse É, esforço. assim, agora, assim, quero trazer também outro elemento de que não necessariamente as pessoas entram no processo de dependência porque eles estão buscando uma vida fácil, né? Na verdade, todas as entrevistas que foram feitas, fica claro que tem uma dor original muito grande, né? Então, assim, são pessoas que viveram traumas familiares, principalmente das pessoas mais próximas, né? Que causaram, né, toda essa descrença com relação à vida, né? Ou seja, elas não tiveram um ambiente de continência emocional que pudessem se sentir valorizadas e fossem estimuladas a superar as suas adversidades, né? Muito pelo contrário, né? Então, isso é um ponto importante. Agora, de qualquer forma, isso não justifica, né, não justifica nós, como sociedade, permitir que se descriminalize, no caso, a porta de entrada para a dependência química, porque do outro lado, né, esse indivíduo que cruza essa linha é o indivíduo que se tinha dificuldades antes, as dificuldades agora triplicam, né? É bem pior, né? Então, nesse processo, inclusive, de recuperação, o trabalho que é feito é fazer com que a pessoa possa se desapegar dos sonhos que ela teve outrora, né? Por exemplo, um deles dizendo que o meu sonho, quando era mais jovem, era de ser médico. E ele relatava isso para mim chorando, porque assim, viu, meu Deus do céu, eu não consigo mais ser médico. De fato, não, né? Porém, eu falei, ok, mas também, quando essas pessoas, elas de fato estão comprometidas com o seu processo de recuperação, elas são seres humanos especialíssimos, porque estão fazendo esse processo de saída do fundo do poço. O processo de desenvolvimento é muito bonito. Eu falei, ok, talvez não mais médico de homens, mas talvez médico de almas sim, porque mais do que ninguém você vai ser aquela pessoa que pode ajudar o outro, que está num processo de degradação humano, né? A se a se reconstruir, a se entender como uma pessoa que
com características e com capacidades, mesmo que em estado de recuperação da dependência química. Então, deixar claro isso, né? Porque assim não é algo, porque não é simplesmente um prazer, na verdade, vem de uma dor muito grande, mas de qualquer forma é fazer esse alerta que a maconha é porta de entrada, né, para um drama existencial muito grande, um drama existencial que colore, ou seja, que torna cinza tudo que está ao redor desta pessoa. Tudo. Todas as suas áreas de vida. Interessante que, Viviane, há um tempo atrás, eu representei aqui uma força-tarefa junto com o governo do estado para inserir egressos do sistema penitenciário nos setores da economia, né? As empresas de contratação intensiva de mão de obra, principalmente porque os déficits todos, né, educacionais, de formação profissional, então são mais fáceis de absorver. Nós tínhamos uma meta de incluir no ano 900 egressos do sistema penitenciário. E, ao final, nós só conseguimos inserir 13 pessoas. 13 pessoas. Então, percebemos que existe também eu não diria um preconceito, eu diria um conceito da sociedade com relação à capacidade que essas pessoas têm de se reinserirem na vida socioprodutiva e não mais, entre aspas, vou usar uma palavra espiritualizada, não mais pecar, né? Não mais cometer as falhas do passado. E com relação ao ex-dependente, se a gente pode tratar assim, a pessoa que é um ex-dependente ou um dependente eterno, como é que É, você vê isso, esses pronto, dois assim, aspectos aí, da inserção na sociedade e pronto, assim, primeiro que eu diria que não existe um ex-dependente. A pessoa vai estar o tempo inteiro em processo de recuperação da dependência química, né? Então, não existe um ex-dependente. A pessoa pode estar, né, sem usar a droga por durante 10, 20 anos, mas ela precisa ter vigilância constante. Vigilância constante por quê? Principalmente, vamos imaginar que a tendência é que uma pessoa, as pessoas, né, da pesquisa da Organização Mundial de Saúde, elas tendem a usar, em média, a substância por 13 anos. Essa é a média das pessoas, 13 anos. Então, o processo de recuperação é muito mais que 13, né? Não posso, ela não vai recuperar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, né? Ela vai recuperar a vida inteira. E o que é essa o que é essa dependência química? Isso é importante. Então, pense que a mentalidade toda da pessoa, eu até trouxe aqui a definição da, da Classificação Internacional de Doenças, né, de Problemas Relacionados à Saúde, o CID. Pense que é uma pessoa que está com forte desejo, ou seja, uma compulsão para consumir a substância, todo o intelecto dela, toda a força física dela está voltada para a substância, certo? Então, não vejo filho, não vejo mãe, não vejo trabalho, não vejo minha casa, aquilo que eu conquistei, eu vejo necessidade de substância, certo? Dificuldade de controlar o comportamento para consumir. Então, se precisar matar para consumir, certo? Eu vou matar porque meu organismo precisa. Não precisa da vida do outro, mas eu preciso da substância, né? Síndrome de abstinência, ou seja, passar também por esse processo de recuperação requer uma força de vontade muito grande, que, como eu falei, só vem depois que o prazer é minimizado pela dor, porque o processo de abstinência é muito difícil, significa que meu organismo vai desejar fortemente algo que eu não vou dar, né? Porque eu estou ali imbuída desse processo e ele vai reagir. Então, a síndrome de abstinência necessidade, então, cada vez mais que se permanece no estado da dependência, cada vez mais o organismo vai necessitando de doses maiores, e daí vem todo o processo de degradação desta pessoa, da sua vida familiar, afetiva, emocional, né, na área do emprego também. E a partir daí, abandono dos prazeres todos secundários em prol do prazer imediato da substância, que só a substância pode oferecer, né?
e a persistência no uso dessa substância, independente das consequências que isso vai trazer. Então, eu estou falando de uma pessoa que, por 13 anos e de forma progressiva, o cérebro trabalhou com esta mentalidade. Então, o processo de recuperação, eu quero que vocês tenham uma clareza do drama que é sentido por essas famílias e também por essas pessoas. O processo de recuperação é você refazer toda esta mentalidade com tom psíquica, né? Refazer todos os laços que foram desfeitos, refazer a sua capacidade produtiva que foi por água abaixo por conta da dependência química. Então, por isso que a gente diz que não existe um ex-dependente, existe uma pessoa que está em constante processo de recuperação, porque vai que acontece uma frustração um pouco maior que chega ali naquela dor intensa. Qual é a alternativa que foi usufruída durante 13 anos, no mínimo? É a droga. Então, a tendência de ir para a droga é o mais fácil, né? É o mais fácil. Nós que como o Dalva bem trouxe, fomos formados e para superar as adversidades, um estimulando o outro, enfim, é, a gente consegue, por conta disso, suspender o prazer imediato em prol de algo que eu quero ganhar no futuro. Essas pessoas não treinaram isso e a substância impossibilitou ainda por cima isso, né? Então, é um processo muito difícil, muito complicado. Viviane, o indivíduo, o ser humano, é um indivíduo gregário, é um Uhum. indivíduo social. Ele não é um errante da floresta, um animal errante da floresta que está lá solitário, esperando por uma presa. Ele vive em sociedade, ele precisa se agremiar num time de futebol, ou numa empresa, ou numa paróquia, enfim, com um grupo de amigos. Como é perder todos os laços sociais, do trabalho, aquele chefe deixar de confiar nele, a mulher, o filho olhar para ele com a cara de meu pai é uma decepção, minha mãe é uma decepção. E como é isso para a pessoa que está passando pelo. E Bom, como é isso também para o outro lado, que é a família, o chefe, o colega de trabalho. é por isso que a gente diz que é uma dor muito intensa para a família como um todo, né? Isso é sentido quando a pessoa está em processo de recuperação, porque quando está ainda no processo da dependência, ela não vê isso, porque o cérebro não pensa com esse objetivo. Ela não vê. O que ela quer é a substância na quantidade desejada para que ela tenha o prazer imediato necessário para entorpecer frente às adversidades que cada vez mais vão se avolumando, né? Essa dor. Então, quem sente essa dor primeiro é a família. Quem sente essa dor primeiro, como Dalva bem trouxe, é o mercado de trabalho, que não vai contar mais com aquela força produtiva, né? Então, aí tem uma consequência social, como bem Dalva trouxe, muito impactante no mercado de trabalho, que é a desqualificação desse mercado de trabalho. A gente vai perdendo cada vez mais mentes e pessoas com potencial brilhante, que é perdido para as drogas, né? Quando sim a pessoa decide, né, entrar nesse processo de recuperação, e aí ela cai em si e vê o que ela fez, porque muitas vezes faz porque está com os olhos vendados, né, o emocional, os olhos vendados para as consequências de tudo, aí ela consegue ver com sobriedade tudo que foi perdido, todos os sonhos dela foram por água abaixo por conta da dependência. Então, o que é que se tem aí? Uma dor muito grande. Uma dor muito grande, né? Que se não fosse, né, os trabalhos, né, de profissionais abnegados, de comunidades terapêuticas, né, e clínicas de recuperação, e assim, eu não estou falando que elas são perfeitas, porque tem situações atrozes também que acontecem dentro dessas instituições, mas eu estou falando assim de profissionais e de um sistema, né, que trabalha nesse processo que é fundamental para esse processo de recuperação, porque sozinhas elas não conseguem vencer. É necessário esse apoio. E aí, apoio, só para complementar,
Não é um apoio só paliativo, porque, claro, eu preciso ter uma Eu condição ia perguntar digna. sobre isso. Não é simplesmente um apoio paliativo de ter uma qualidade de vida, né, mínima no dia de hoje. Isso é o cuidado paliativo, é aquele setor de emergência do hospital. Chego lá e faço a perna. Mas o que é que está fazendo com que eu quebre a perna frequentemente? Será que é uma osteoporose? Será que é um processo de fragilidade óssea? Então, esse é o outro lado que precisa ser visto. Então, assim, Muitas os culturas, muitos países que, principalmente governos de uma linha mais progressista, estão adotando a política de redução de danos. isso é importante. O nome já diz o que é redução de danos, o nome já diz. Você tem algo que causa um prejuízo, um dano, ou seja, é nocivo, é lesivo à saúde e à integridade física, mental, emocional, produtiva da pessoa, por isso é um dano, porque senão não seria, então o nome já diz. E o que é que eu vou fazer? Vou reduzir. Então, se a pessoa está com sede, ela vai. Olha, você precisa beber essa quantidade de água, coma aqui uma fruta, tome aqui um banho. Isso é importante? Sim, mas não pode ficar só aí. Porque ao reduzir apenas o dano, eu só estou fortalecendo a dependência. Porque você pode continuar o seu processo de dependência e depois você vem aqui que você vai ser bem tratado, né? Toma água de Entre coco. aspas. Entre aspas. Então, assim, a redução de danos, ela é importante desde que associado a um processo de ressignificação desta vida humana que está sendo perdida. E, de novo, eu vou reforçar, sendo perdida porque abriu uma porta que a gente permitiu que fosse aberta, que é a maconha. Simples assim. É o caminho reto. É o caminho reto. Todos que, porventura, um dia experimentam maconha ou experimentaram vão se tornar dependentes? Obviamente que não. É necessário, e aí os dados mostram, né, as pesquisas, inclusive as entrevistas que eu fiz, que geralmente as pessoas que entram num processo de dependência química têm lá como pré-requisito, né, uma família bastante desestruturada, más companhias, uma baixa estima por conta, né, de não ter esse ambiente familiar estruturado que lhe desse apoio e vivem traumas. Assim, eu posso colocar para você que eu trabalho geralmente com homens em estado de dependência, são pessoas, por exemplo, que chegaram a ser estupradas pelo padrasto. Então, como é que você lida com um drama desse? Você entende assim, nem todo mundo que usa vai ser dependente, mas você abriu um leque, né? Você permitiu que todo mundo possa consumir 40 gramas e, por conta disso, todos que têm um certo grau de desestrutura familiar, que eu diria que é o quê? 70% da sociedade brasileira está nesse estado, né? Possa enveredar pela dependência química. Este é verdadeiramente o cenário que a gente passa a conviver no Brasil. E como eu falei para a Dalva, antes da gente abrir a live, a gente ainda não começou a vivenciar as consequências deste processo. A gente ainda não começou. As pessoas, vamos dizer, estão ainda iniciando, né? Então, assim, se temos altos índices de criminalidade, eles com certeza vão aumentar. Se temos uma mão de obra cada vez mais desqualificada para assumir os postos de trabalho, essa desqualificação vai aumentar. Se temos altos índices de violência que nos obrigam a nos manter encastelados nas nossas casas, nos espaços institucionais seguros, entre aspas, essa violência vai aumentar, né? Então, é isso. É isso. Mas Ei, posso só vamos fazer uma tentar. observação? É, excelente, Viviane, excelente. Amei a sua explanação, muito, muito verdadeira. Só queria complementar que realmente também a gente acredita que o nível de depressão e suicídio dentre essa população deve ser bastante maior também. E uma outra coisa que me chama a atenção, todo mundo conhece uma família que tem alguém que viciado e que tem muita dificuldade em sair. E mesmo famílias estruturadas, Uhum. mesmo, apesar de provavelmente a maioria ser ligada a uma questão de trauma e tudo mais, mas a gente vê famílias estruturadas com pessoas absolutamente normais como nós que têm um
que por amizades, por isso, por aquilo, Uhum. acabou, talvez até inocentemente, entrando e quando viu já era tarde para sair, Uhum. né? E aí a queda é grande, a família sofre Uhum. muito realmente, a gente tem experiência nisso, temos conhecidos, todos nós temos, e as consequências são gravíssimas e o tempo e as recaídas são insuportáveis, Isso, insuportáveis. isso. E aí, Dá, você traz essa É que ela questão. não, Desculpa, desculpa. ela não fez a pergunta ainda. Você ia falar alguma coisa, Dalva, além disso? Não, eu só ia comentar isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Dava, só queria você trouxe um tema interessante, que é da depressão e suicídio, e a gente precisa Aham, pontuar isso bem, que isso é não só para o dependente, mas principalmente para o entorno, para os codependentes, os familiares, né? Pense nesse filho, pense nessa filha, pense nessa esposa. Então, assim, é um processo que traz consequências, impactos negativos, nefastos para toda uma família. Então, toda o a grau de família, suicídio aumenta não só no dependente, no indivíduo, mas também na família. na Eu família. queria fazer uma Muito. pergunta aqui para a gente poder voltar de novo na interação macro, e para sermos assim equitativos no tempo de Dalva e no tempo de Viviane, né? Viviane traçou um cenário que, para quem é de fora da área, se torna até assustador, né? Porque, porque eu me senti num filme de zumbi mesmo, assim, sabe? Eu me senti um negócio meio assim. Mas, como você também disse que existe luz no final do túnel, né? O processo de recuperação. Como se dá o processo de recuperação, tecnicamente falando, assim? Como é que é a perspectiva de alguém? Ele entra obrigado? É voluntário? Como é o espaço Pronto. de um ambiente Ok, terapêutico? assim, Como é isso? temos diversas instituições que trabalham com o processo de recuperação, né? E aí eu quero falar especificamente das comunidades terapêuticas, né? Que é o contexto que eu atuo mais. A pessoa vai voluntariamente, ela decide passar por um tempo de recuperação, né? Essa voluntariedade, ela é fundamental porque significa o compromisso pessoal dela no processo de recuperação. Geralmente, quando é algo compulsório, ou seja, a família decide, né, fazer, é uma intervenção pontual e que geralmente não rende frutos, porque a pessoa não consegue ainda perceber que a dor é maior que o prazer da droga. Então, a recuperação só vai acontecer quando, no fundo do poço, a pessoa, não, ok, eu preciso fazer algo porque já está insuportável. Mesmo usando a droga, já está insuportável. Aí sim ela decide esse processo de recuperação. Esse é o primeiro ponto. Então, pense que é uma sociedade sustentar esse drama até a pessoa chegar neste ponto, né? Chegando nesse ponto, aí é o processo árduo. Eu diria que o processo de recuperação, pense que a pessoa está no fundo do poço. Eu gosto de trazer essa imagem, é o processo de escalar o muro desse poço no movimento ascendente. Então, vai, e assim retoma, ressignifica a família, ressignifica toda a linha do tempo construída até aqui para poder ir saindo do fundo do poço. Então, é um processo difícil. E às vezes cai? Recaída terá sempre. Essa é fácil de responder. Nós, quando estamos passando por um processo de desenvolvimento, ou seja, trabalhar comunicação no ambiente de trabalho, trabalhar relacionamento interpessoal, ok, agora eu vou fazer assim. Vai fazer não, você vai tentar, não vai conseguir, e aí você vai fortalecendo a Recebendo feedback? musculatura, recebendo feedback com apoio, fortalecendo a musculatura para que aquela competência ela seja aprimorada, né? Assim, ótimo, é o mesmo processo na dependência química. A questão é que o drama vivido e aquilo que precisa ser reconstruído é muito maior. É muito maior. Porém, e aí eu quero lançar a luz, né? É um trabalho que eu gosto de fazer, e vou sempre a Brasília, né? Passo um tempo lá. Porém, quando essas pessoas estão verdadeiramente imbuídas no seu processo de recuperação, são seres humanos ímpares, porque elas estão ali verdadeiramente para fazer algo diferente, para compreendendo e sentindo na pele o que é
perder tudo para as drogas, então elas, como ninguém, conseguem dar o testemunho de vida e arrasta multidões, no sentido de que não entre por esse caminho, né? Ou então, cuida, né? Então, existe luz no fim do túnel? Sim. Agora, antes da gente, né, buscar a luz, a gente pode fazer um processo anterior, previne, não permita, por favor, que bote um cigarrinho na boca, porque vai provando, saboreando, e aí acontece uma diversidade, um cigarrinho aqui, acontece uma universidade, outro cigarrinho aqui, e aí o prazer vai vindo de forma imediata, e aí você entra Isso que no Viviane poço. está colocando é interessante, porque às vezes nós vamos ouvir relatos de pessoas que dizem assim: ah, mas eu passei tantos anos usando, ou então ainda uso, e não tenho problema nenhum. Trabalho, tenho minha relação familiar. Só que nós somos educadores, nós somos consultores, nós somos pessoas que trabalhamos com os dados macro com os problemas da sociedade, não com o problema necessariamente de um indivíduo ou outro. Então, Sim. esse discurso individual, ele pode contaminar pessoas que não têm a maturidade Zé, e a estrutura orgânica é, similar dela, né? Para que e essas pessoas vão cair no conto do do, vigário. vi- do Não, você disse bem, é discurso, é discurso. Todos os dependentes, antes de se comprometer com o seu processo de recuperação, dizem que eles não são dependentes. Dizem que eles controlam a vida deles. Dizem que eles só usam quando eles querem. Esse é o discurso. Inclusive, para sustentar o próprio vício, já que, ó, não é um problema, ainda consigo controlar, então eu vou usar, porque eu sei que eu consigo, controlar. Então, isso é discurso. Disso. Eu, inclusive, Viviane, estava lendo a respeito de idade em que você, por exemplo, começa a usar drogas. E a adolescência é péssimo, 13, 14 anos, parece que é uma fase assim em que você ainda não tem uma formação estrutural suficiente. Você tem alguma influência isso realmente? Com certeza. A maioria dos dependentes, eles começam na adolescência, né? Na adolescência. Aí, por que na adolescência, né? Porque exatamente nessa fase que você está passando por uma série de transformações, já é difícil, né? Sem nada, Uhum. imagine, né? Para quem já tem os traumas todos, né? Então, é uma fase mais difícil, onde a pessoa também está testando, onde a pessoa está questionando tudo aquilo, toda a referência que foi passada pela família. Então, o que a família dizer sim, na adolescência vai dizer, ah, talvez não, quem vai decidir sou eu. E aí vai, né? A família como questiona a família, então, o meu amigo, né? Ele tem mais autoridade nesta fase do que a minha família. Aí eu diria, só depois que a pessoa, né, vira o lado da moeda, passa a ser pai e mãe, que ela começa a entender, né, todo o processo. Então, assim, de fato, a adolescência é o momento mais crítico e é o momento onde a maioria das pessoas iniciam o processo da dependência química. Então, mais um alerta. Atenção para os adolescentes, para com os adolescentes. Deixa, Atenção para com os jovens, né? eu vou eu falar queria, uma coisa assim. A Dalva acho que nunca nem. Eu fui eu vou, usuário de droga muito, muito. Oi. Ney, eu vou deixar você falar e você vai ser o primeiro inscrito aqui. Eu só queria dar um contexto geral aqui antes de você falar. É, Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está aí, viu? Porque tem bastante gente, e isso significa que o tema foi explorado de uma forma bacana, certo? Nós vamos agora abrir para que as pessoas se manifestem, tirem dúvidas, se posicionem. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que a gente use aqui o espaço de uma forma republicana. No início, coloquei que nós não estamos aqui fazendo nenhum proselitismo político, não tem nenhum viés político partidário, então eu peço que a gente se atenha à questão relativa aos aspectos técnicos, sociais,
morais, Familiares. familiares, e aí, porque depois a gente, com esse texto gravado, esse vídeo gravado, a gente vai colocar no YouTube, e eu tenho certeza que vai ser uma referência para todas as pessoas que vão assistir o nosso documento aqui gravado. Obrigado. Fala, Ney. Não, então, só o que vocês falaram aí, a droga, eu usei droga há bastante tempo, né? E a droga, ela acaba arrastando, depois você vem arrastando, mesmo quando você para, você cria sequelas, né? Eu, por exemplo, eu sou inquieto, é, eu sou emotivo, é, eu conheço uma pessoa, a pessoa é amigo meu já na hora, eu já acho que é amigo. Então, quer dizer, é tudo consequência da droga. Uhum. Eu sei porque já me falaram, terapias que eu já fiz, até faço, que eu adoro terapia, é, falam que isso é consequência da droga. Então, a droga é perigosa até nisso. E depois você criar sua família. A minha filha, por exemplo, tem TDAH. Apesar que hoje toda criança quase tem TDAH. Eu deveria ter também, quando era criança, na minha época, curava com chinelo. Hoje não, né? Mas o perigo da droga é esse, é lá na frente, né? Ah, vou entrar agora na droga, é só brincadeira, amanhã eu paro. Não, não é fácil de parar. Não foi fácil, não é fácil. Não. Não é fácil. E Isso. outra coisa, mesmo quando, dependendo do tempo que você usa de droga, mesmo sem você estar com a droga, você usou tanto que o seu cérebro, a falta da droga faz você achar que você está com a droga, você fica acelerado que nem. Tem horas que eu falo, puta, eu devo ter, eu até brinco com as pessoas, me dá um remédio desse, com quem é acelerado que nem eu, assim, né? Eu falo, quer um do meu? A gente, brincando, né? Porque tem hora que parece que eu tô com efeito de droga, mas é o meu jeito, mas eu creio que a droga fez parte disso daí, de eu ser acelerado, de eu ser agitado, rápido. Meu cérebro é rápido. A gente sabe que certas drogas, até a pessoa fala, não, vou usar droga, mas essa droga me deixa bem legal. Não é legal nada, legal é amanhã para você parar. Eu quero ver o legal. Isso que você traz, Ney, é bem interessante, e um dos aspectos que é importante a gente reconhecer e trabalhar, e aí para todos nós, independente se usou ou não, se foi dependente ou não, enfim, enfim, é assim, de entender que nós temos, eu sempre gosto de frisar isso, nós temos características. As nossas características, elas não são nem boas nem ruins, elas são características. O fato de ser inquieto, de ser ansioso, é uma característica, eu preciso entender isso. E a questão é, como eu melhor uso essa minha característica, né? Infelizmente, a gente está vivendo também um tempo de diagnósticos, né? Onde eu vou rotular. A questão é que todos nós temos um diagnóstico, simples assim. Todos nós temos um diagnóstico, seja lá de que for. Né? Então, assim, o diagnóstico não é o X da questão. O X da questão é como eu, com as minhas características, me torno um ser funcional e saudável, porque eu só vou fazer qualquer coisa com os recursos que eu tenho na mão. Simples assim. Então, eu sou Só uma pessoa. complementando, Diga. só complementando, a Dalva falou, acho que por duas vezes, sobre oportunidade. Dalva, todos os meus estudos, eu estudo até hoje, todo dia eu quero aprender alguma coisa. Foi tudo escola pública. Eu fiz Senai, eu fiz FATEC, e eu morava em periferia. Eu não nasci herdeiro o que eu tenho hoje eu conquistei através de escola pública, escola que eu acordava às 5 da manhã, levava marmita no Senai, porque era o dia inteiro, é, e com perna quebrada. Cheguei o ano inteiro quando eu quebrei o fêmur. Minha mãe fazia eu ir na escola com febre ou sem febre, se piorar, você volta, eu vou te buscar, mas é assim. Então, quer dizer, oportunidade para quem quer, sempre tem. Meu pai me falava uma coisa que a escola, quem faz a escola é o aluno, não o aluno faz a escola. Então, você pode estar na pior escola, mas se você demonstrar interessado, o professor vai te olhar com outros olhos. E ele vai chegar, a turma vai embora, vem cá um pouquinho. Sobre aquilo lá, vem cá, estuda isso aqui, lê isso. Então, quer dizer, oportunidade, eu sei que ninguém quer nada com nada, é óbvio. Hoje, não vamos generalizar, mas boa parte. Mas oportunidade tem, viu, Dava? Ainda existe o Senai, a gente sabe, você conhece. A FATEC tem até na minha cidade, que é pequena. A minha cidade aqui pede aluno para a FATEC.
curso tecnológico, curso que a pessoa pode acabar e fazer doutorado, mestrado, já tem o direito. Quer dizer, pedem Sim. aluno, Dalva, pedem aluno, gente. É vergonha isso, é vergonhoso. Sim, em Uma Paulínia tem tem Senai que não consegue abrir curso porque não tem Pois é, contingente, né? E quando eu comentei com entidades lá que a gente gostaria de fazer um trabalho para levar os garotos e as meninas da comunidade mais próxima ao Senai, eles falaram: é bem negativa a situação porque o assistencialismo aqui é forte demais e as pessoas não têm interesse. Eu também sou fruto de escola pública. pois é, eu Fiz sei. desde o primeiro ano escola pública, nasci em Iepê, uma cidade na época com 3.500 habitantes, né? E sou o que sou, de uma época de militares, em que você respeitava professor, respeitava pai e mãe. Quase todos os dias você cantava o hino nacional em frente à bandeira, hasteando. Era uma outra época, né? Se desrespeitasse professor, minha mãe já era a primeira, não era nem Eu chinelada, era da era época que varinha. jogava apagador, os alunos. Minha mãe também. Aí se eu Sim, falasse sim, sim. com um tom de voz elevado com o professor, De meus jeito filhos têm que nenhum. passar isso também, ó. É, Não briga pode brigar comigo, mas com a minha mãe e com o meu pai não, e nem com o professor. o Carlos levantou a mão, Carlos? Quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade, eu queria colocar a seguinte situação. Quando eu era jovem, tinha um apelo muito grande para o consumo de droga pelas minhas companhias, né? Tinha sempre aquele amigo que dizia assim, ah, pô, mas você não quer provar? Pô, você vai ficar aí caretão, você não quer ficar por fora, você não quer fazer parte da turma. Então, eu acho que uma coisa que leva muito para o consumo de drogas cada vez mais é essa necessidade do ser humano de fazer parte de uma comunidade. E aí o pessoal quer criar uma comunidade de quem usa droga para que você faça parte disso e eu acho que quem é mais interessado nessa criação, nesse pessoal fazer parte da turma que consome, é quem fornece, né? Então, na minha época, nós tínhamos um apelo muito, a gente teve inúmeras oportunidades de experimentar. Nunca provei, né? Graças a Deus nunca provei, mas não foi por falta de gente me incentivando para usar. Exato. Outro provérbio interessante é: digas com quem andas e te direi quem és. Então, quer dizer, é fato o que o Carlos falou. É pura verdade. Inclusive, Carlos, essa é uma dos fatores, um dos principais fatores motivacionais, fora a questão da família, né, e da baixa estima, para o início da dependência química, são as más companhias, né? Porque o jovem, por estar questionando todo o ambiente familiar, naturalmente, ele acaba ouvindo muito a voz de fora, né? Com com esse canto da Canto da sereia, sereia. né? E aí que a gente precisa ter essa atenção, né? Ligar sempre essa luzinha amarela aí do que está acontecendo com os jovens, né? Ao nosso redor, né? Tia Célia, quer falar, tia Célia? Seu microfone tá mudo agora. Agora eu liguei. Tia não, hein, meu? Tia não. Eu sou prima. Ah, Eu prima vi, Célia. eu vi a Dalva na barriga da minha tia. Quando a Dalva nasceu, eu já tinha 14 anos. Maravilhoso. Um presente dessa prima. Gente, eu achei ótima abordagem, fantástico. Umas colocações muito pontuais sobre o quanto isso envolve e onera a nossa sociedade, que já não tem estruturas muito boas, nem educacionais, nem econômicas, de várias áreas. Então, eu acho de uma irresponsabilidade liberar a maconha. Eu experimentei, eu acho que foi uma coisa de juventude, uma curiosidade que passou. Não tive mais interesse, entendeu? Agora tem muita gente que se engancha, que não tem uma assim, não tem
não é tão forte para conseguir dominar isso. Eu não, mas eu fui tabagista, por exemplo. Então, cada um tem as suas compulsões, não é isso? Cada um tem. Então, você tem, na nossa família, né, Dalva, temos aqueles que gostavam um pouquinho a mais de álcool, temos, sabe, tem tudo isso. Então, a família, na verdade, eu entendo como um núcleo que a gente vai aprendendo cada dia mais um pouco. Só que o núcleo familiar não existe mais, gente. É aquela coisa de eu convivi com minha bisavó. Ela contava as histórias dos avós dela. Essas coisas, todos os dias eu me lembro de alguma coisa desse passado, dos meus antepassados. Isso me dá uma estrutura. Eu sou uma mulher que vivo sozinha há 10 anos, eu já tenho 77 anos, e eu tenho autonomia, eu resolvo a minha vida, eu sei curar minha dor de barriga, sabe como é que é? Então, mas e o despreparo? E como disse a Dalva também, além de você ter dito algumas coisas muito legais, a Dalva falou: quem vai pagar esta conta? Nós, estamos pagando uma conta muito alta, porque ficamos levando. E essas famílias que ficam estraçalhadas por por um dos membros ter se viciado, gente, é muito difícil. É uma coisa muito difícil de encarar. E quem está preparado para isso? E que suporte o Estado, independente de partido, não estamos falando de partido, mas que políticas públicas temos para tratar esse assunto? Eu sinto Tratar muito, e porque resolver, né, Célia? Mais que tratar, é resolver. não é só no E a bronca papel, é não. grande. Papel não Bem resolve, lembrado, Sé. né? Não temos. Então, não temos. Então, gente, eu sempre penso uma coisa: eu vou deixar para os meus netos um mundo muito pior do que eu recebi dos meus avós. Com todos os problemas, eu não tinha celular, não tinha televisão, era telefonista que ligava, que ficava lá com as coisinhas apertando de um lado do outro. Gente, é de uma importância isto na construção do indivíduo que, sabe, eu não sei onde a gente vai parar, na verdade. Agora, com a inteligência artificial, que todo mundo fala como uma coisa maravilhosa, sim, é maravilhoso a inteligência artificial, mas tem que ter domínio de vocabulário. Se o indivíduo não tem preparação, não é preparado nem para ter um emprego, ele não sabe, como você falou, Dalva, somar 50 centavos com 50 centavos, como é que ele vai utilizar essa ferramenta? Gente, eu não estou falando nada de outro mundo, nós estamos aí com uma vivência, né? A inteligência artificial está aí em tudo. Como é que vai ficar isso? Não, eu não sei. Às vezes eu falo que eu quero viver 105, mas depois eu me arrependo. Ô, Não vou ver Célia, muita besteira. Melhor não. você traz É pontos melhor não. traz pontos bem importantes, né, que eu acho que serve de alerta, que é isso que a gente está aqui fazendo, né? Primeiro que é, a, o custo, né, não é o custo, né, da droga, da drogadição, não é só o custo do indivíduo que a sociedade vai ter que sustentar, é o custo desta família e não só, é um custo geracional, certo? Porque eu não estou falando só da família da agora, eu estou falando da família que é gerada por essa família que enfrenta essa dor que não é tratada, né? Isso é algo bem importante. E outra coisa que aí Carlos traz, né? Porque já é difícil com a família, sem ela é péssimo. Sem ela é péssimo, né? Se já é difícil a gente passar pelas adversidades com todo, né,
a família que a gente tenta ali manter sem esse mínimo, que eu diria que é o mínimo para a pessoa conseguir desenvolver a sua civilidade. Sem isso, gente, é péssimo, é péssimo. Porque a questão da continência emocional, no sentido mais profundo, quem dá é a família, são esses laços Uhum. mais próximos, né? Consanguíneos no sentido até uterino, né? É Que a gente às suporte, a vezes base, a é a base. estrutura. Isso. E que muitas vezes a gente não encontra, às vezes de um colega de trabalho, de um amigo próximo, a gente diz assim, meu Deus, eu estou passando por uma situação tão difícil, essa pessoa não me enxerga, eu não consigo. Quando eu vou falar, vou desabafar, a pessoa tem trilhões de problemas e ela vem, despeja os problemas dela e a pessoa se sente completamente sem referência. Então, e a gente tendo essa sucessão de família desestruturada, essa horda aí, é um futuro assim, muito dantesco, assim, muito. Isso, e E só voltando. para Ah, complementar, diga, Dalva, desculpa, claro. eu acho importantíssimo a passagem dos valores. Eu que sou da mesma família da Célia, e a gente sabe, a gente sempre, quando a gente se reúne, a gente lembra do comportamento e dos valores que foram passados pela família para a gente, que é o que nos leva a ter uma vida decente, né? Porque eu falo, a vida decente, qual que é a vantagem? Você não é refém de ninguém, porque você não fez nada errado. Uhum. Então, você é refém de quem? De ninguém. Uhum. Entendem? A liberdade, ela só é dada a quem tem uma vida com valores e que respeita esses valores. Porque do momento que você faz alguma coisa errada, você vai ser refém de alguém. É um crime que você tem uma testemunha, é um roubo que você tem o comparsa, uma droga que você usa, você depende de um terceiro que não pode falar, qualquer coisa, você se torna refém. Então, a independência sua vem com respeito aos valores. Isso é a família que dá, é a família que traz. Ai, ai. Eu acho que nós estamos no horário avançado, são 20 horas e 43 minutos, pelo menos Mas a aqui na pergunta que capital não quer calar, baiana. a pergunta que não quer calar. A tia da Dalva é Rolf é saxão, o que que é? Não É é tia, é alemão, prima, Ney, é Prima. é prima. prima, ou é alto É alemão? prima. O que que é? É Ela francês? foi casada com um alemão também. Só É que porque ela o não Rolf, na tirou o realidade, não é. sobrenome quando ela se divorciou. É o Wolf. Ah, tá. Bom, Veio o voo. ainda insistindo Como? nessa questão do horário, eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de se manifestar, porque senão o vídeo fica longo demais e se torna desinteressante na medida que a gente divaga em outras coisas, né, que já foram ditas e Ou então a gente pode ir para nossas considerações finais, né? Assim, da minha parte, eu diria que esse momento que a gente está aqui de encontro é um momento muito importante, principalmente para essa tomada de consciência sobre o que está por vir, né? O que pode vir, né? E que a gente possa acender as luzes amarelas que já começam a piscar, né? Ter muito cuidado com relação aos que estão próximos de nós, ficar atento, porque desde já sabemos que o caminho da dependência química é algo nefasto, simples assim. Então, eu diria, e agradecer a participação de todos, a presença, né? Agradecer ao tempo de Dalva, que assim, em meio a milhões de coisas, né? Nós todos, mas assim, né? À frente de uma indústria, está aqui conosco para compartilhar e trazer as dores, né? Do mercado com relação a esse tema, e eu trago as dores, né, da família, do indivíduo nesse processo difícil, né? Então, eu dizer que foi muito bom estar com vocês, muito bom, muito bom. Bom Excelente, mesmo. Viviane. Eu também agradeço muito, agradeço a presença de todos, agradeço essa oportunidade, José Augusto, que a ideia foi sua, muito bom. Para quem não sabe, ele nem conhecido pessoalmente foi uma amizade por LinkedIn, assim como a Viviane.
creio que foi de muito conhecimento essa nossa oportunidade de estarmos juntos. E eu pediria que, eu acho que o mais importante é que essas instituições tão poderosas do Brasil tomem decisões que beneficiem a sociedade e que não tragam prejuízo. Tem que ser decisões muito corretas, muito bem analisadas, muito pensadas. Elas não podem ser coisas perdidas dentro de um contexto. Elas têm que ser realmente conectadas com todas as consequências, todos os pontos bons e os pontos ruins, para que possa ser tomada uma decisão e também ouvir a sociedade. Não é porque nós temos vários pontos, temos vivências importantes que essas instituições, a maioria que aí está, não tem essas vivências que nós temos, não tem essa experiência que nós temos. Então, é muito importante que essas decisões tenham responsabilidade. Bom, E muito obrigada, viu? Obrigada, Viviane. Adorei as suas explanações, como eu já disse. Perfeito. Eu acredito que Vamos bater palma para vocês. Maravilhoso. Adorei. Paulo, eu ainda vou pedir que, se possível, quem puder abrir a tela para a gente tirar um print de tela, fazer uma foto aqui para depois a gente poder, só para quem divulgar. puder, para Dalva, se o divulgar. seu computador for melhor para tirar foto, porque acho que a câmera do seu acho que é um pouco melhor que a nossa, para a gente poder depois divulgar. Boa noite, Diego, que bom! Boa Qualquer noite, Bruno, pessoal. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Foi muito bom nesse momento oportuno. Parabéns a todos vocês. Foi ótimo. que Boa noite a bom, todos. que bom. Boa noite, Bruno. Na sociedade em que nós trabalhamos muito mais direitos do que responsabilidades, eu acredito que nós não poderíamos ter tido pessoas melhores aqui para trazer o tema, explorar o tema, como nós vimos aqui com Dalva e Viviane, certo? As falas de vocês também nos trouxeram a ideia de que as virtudes, os valores são importantes. Nós precisamos trabalhar esses valores conosco, com nossas famílias, e que essas virtudes nos inspirem a sermos responsáveis, lutarmos pela sociedade que nós queremos ter. Eu quero desejar uma boa noite para todos e levem à frente todo esse conhecimento que vocês vivenciaram aqui com Dalva e Viviane, certo? Depois que esse documento estiver no YouTube, compartilhe, dê seus likes, compartilhe com aquelas pessoas que vocês perceberem que precisam dessa, desse saber. Então, eu vou deixando aqui meu boa noite e as bênçãos do Senhor do Bonfim aqui da Bahia para todos. Olá, vou tirar uma foto aqui. Bacana. Bruno, me Muito ligue, me bom. chama, Bruno Gaspar. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite a Oi. todos. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até Tchau, mais. tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau, obrigada, tchau, gente. tchau. Tchau. Espera tudo sair. Não saio, não fecho. Deixa eu fechar aqui.